nós estamos num estudo com certo requinte de detalhe na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Semana passada nós lemos capítulo 15, apenas 2 versículos, 1 e 2, e hoje nós vamos prosseguir no mesmo capítulo, no versículo 3 até o versículo 7. Podemos ler, irmãos? Amém. Permitido? Vamos à leitura para depois aos comentários. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Amado Deus, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, condição, compreensão das suas Escrituras, para atingir os corações de cada ouvinte. Que assim seja, segundo a sua vontade, e em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, o assunto é interessante quanto mais nós vamos entendendo o propósito do escritor. No caso, o apóstolo Paulo, direcionando orientações essenciais para a igreja, de comportamentos através de coisas aparentemente irrelevantes, mas que poderia e estava causando uma certa divisão na igreja de Roma. Sabemos que o problema estava centrado em duas alas, a ala dos gentios e a ala dos judeus, onde Paulo diz irmãos fortes e irmãos fracos. Entre todos esses requisitos para que eles pudessem ter argumentos de dissensão e de provocação e desunião, Paulo faz uma convocação contrária. De forma que os seus escritos tendenciam sempre para abrigar nas Escrituras Sagradas, na época, o Velho Testamento, para que ele pudesse assegurar com segurança doutrinária o que habitualmente Paulo já tinha essa metodologia nos seus escritos, principalmente na carta aos Romanos, prestando bastante atenção nos ditos dos profetas e anunciando cada detalhe, cada necessidade do assunto sobre os profetas. Nós vemos que todas as vezes que Paulo anuncia uma referência do Velho Testamento, tipicamente etiquetado no texto como está escrito. Como está escrito. É o que nós vemos no versículo 3, bem lá no centro do versículo, nós vemos Paulo dizer como está escrito. Sempre que fora necessário, a sua fonte de ensino eram os escritos do Velho Testamento, na voz dos profetas. Isto é um recado de um legado nobre para todos nós, nesta sujeição em que Paulo também nos orienta a ser. Amém, irmãos? E entrando de fato na necessidade de comentar o que estava acontecendo em Roma, nós temos mais essa oportunidade de continuar o assunto. Agora ele abrange um outro aspecto. Depois de Paulo classificar a igreja, como já dissemos para vocês, entre fracos e fortes, pelo menos os que se envolviam naquelas questões, e as tratativas necessárias que Paulo deu entre eles para que tivesse um bom andamento da igreja, agora ele compara o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até então Paulo diz, olha, tome cuidado, o que come, não escandaliza quem não come, e o que não come, não julgue o que come. Agora Paulo apresenta o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um outro exemplo na face da terra e nas Escrituras que não nos deixam desamparados,
que não nos deixa órfãos quando nós olhamos para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Paulo diz, como Cristo não agradou a si mesmo, foi a leitura que nós lemos, né? Logo no início do versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. É concordância? Sim, amém. Por isso que agora ele diz, como está escrito. E Paulo veio trazendo agora sobre Jesus, como está escrito, porque Jesus veio para cumprir uma missão. Ele seguiu o que era para ser feito por ele. Carregado de contentamento e bom testemunho entre os homens, de cada dever do que ele deveria fazer. E o segredo é não desobedecer. Em Isaías 53, 4 e 5, é onde Paulo busca esta âncora para poder trazer seu argumento de texto e validar biblicamente. A partir do verso 3, veja o que Isaías escreveu sobre Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Lembra-se que Paulo escreveu, bem resumido esse texto, escreveu assim, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E de fato isso aconteceu em Jesus. Os profetas, e principalmente Isaías, já haviam anunciado esses fatos. E a chave dessa frase é, não agradou a si mesmo. Porque o problema na igreja era um conflito de autoagrado, cada um querendo agradar a si. E Paulo diz, Jesus não fez isso. Então seja lá o que você estiver fazendo, não faça nada para te agradar. Não faça nada para te contentar apenas. E ainda mais, isso não deve ser entendido como se o Senhor Jesus não houvera sido ou houvera se apresentado voluntariamente, com satisfação, com alegria, para se envolver nesta grande obra sofrível. Jesus fez com alegria, fez com contentamento. Ele não foi obrigado a vir a sofrer. Assim como nenhum irmão pode ser que faça alguma coisa para contentar alguém por obrigação. Deve fazer voluntariamente para agradar o Senhor. E ele veio como um cordeiro obediente, e sabemos, e ele veio como um filho obediente, como sabemos. Tampouco deve ser entendido como se ele não aprovasse e aceitasse gentilmente esse dever de amor. Então, olhar para um irmão é um dever de amor, porque Jesus fez tudo por nós como um dever de amor e dever voluntário. Porque se Jesus não quisesse, ele nunca teria se envolvido com seus sacrifícios, sofrimentos e abnegações. Agora, entre nós, como qualquer um entre nós que não se envolve com a causa dele, também poderia não ter se envolvido com a causa do Pai, como são os desobedientes. Um crente de igreja que não se envolve com a causa do Senhor, não vai ser abnegado das suas coisas. Então são desobedientes. Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus, nesse empreendimento
de obra para a nossa salvação. E além de nos salvar, nos mudar. Mudar comportamento, mudar jeito de ser, mudar ponto de vista, mudar opinião, ser menos acirrado. É o que nós estamos estudando às quintas-feiras em Gálatas capítulo 5, antes do versículo 22, que são as obras da carne. E Paulo diz: os que tais coisas fazem não entrarão no reino de Deus. É sério e é grave. Cristo, quando estava na terra, fazia seu grande objetivo de cumprir a vontade de Deus. Terminar a obra que Deus lhe havia dado para fazer e não buscar seu próprio conforto, prazer e interesse. Essa é a lição para nós. Isto ele afirma expressamente em João 6,38. Olha a voz de Jesus, o que ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qualquer de nós que está como salvo de Deus, discípulo do Senhor, não estamos mais aqui para fazer nossos contentamentos, nossas vontades, ou até mesmo nossos pontos de vista, mas sim para agradar o Senhor. O foco de agrado do Senhor nesse mundo é o próximo. E precisamos entender melhor esse propósito de Deus nas nossas vidas. Na sua vida, Jesus não buscou nenhuma promoção pessoal. Como sabemos, nem se envolveu com riquezas alguma, com valor algum. E nem também teve prioridade de granjear amigos entre os homens ou honras entre os homens. Nessa parte, Jesus foi totalmente nulo, porque a sua obra, a sua missão não era esse. Veja, Jesus se levou a promover o bem-estar dos outros e não o dele. Ele era pobre para que pudéssemos ser ricos. Ele estava em lugares solitários para buscar os necessitados e dar refúgio para eles e para a promoção deles. Ele não procurou reservar a sua própria vida quando chegou o tempo determinado para morrer, mas se entregou por todos nós. Ora, Paulo estava lembrando essas atitudes do Senhor aos irmãos em Roma, porque ele suportou com paciência até a ignorância, a cegueira e as visões erradas e projetos ambiciosos dos seus próprios discípulos. Quando eles escorregavam até por ignorância, Jesus, entre eles, demonstrou bondade, paciência. Quando eles estavam nesses deslizes, Jesus não foi severo com eles, mesquinho ou cruel, tipo virar a cara e não ser mais amigo deles. Interessante que Jesus não fez isso. É o que diz o apóstolo Paulo: nós devemos fazer em favor aos nossos irmãos. Este é o legado que Jesus nos deixou quando veio como homem entre nós. Irmãos, o versículo 4 diz: ora, tudo quanto outrora foi escrito, numa das versões, foi escrito para a nossa instrução. Foi escrito ao Velho Testamento, a fim de que, pela perseverança, pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Você tem lido a palavra de Deus na sua casa? Pelo menos uma vez ao dia? No seu celular tem um aplicativo da Bíblia e você usa bastante aqueles versículos para mandar para alguém? Porque eu vejo tanta gente conversando na internet. Se é que tem um aplicativo da Bíblia,
não está sendo bem usado quanto deveria, pelo menos por aqueles que são membros de igreja. Isso é uma atenção que nós devemos ter, porque a palavra de Deus é o nosso aio, é o nosso guia comportamental. Então Paulo escreve que as Escrituras, na época dele, o Velho Testamento, e hoje na nossa época, o Velho e o Novo, melhor ainda, são importantes e atuais para os comportamentos e aprendizados de cada um de nós. Além de apresentar Jesus constantemente, nos dá um endereço de onde nós devemos estar e o que devemos fazer para agradar quem nos salvou. Nenhum crente cristão fiel deve desprezar os profetas, os salmos, a história do povo de Deus. A Bíblia toda é um livro de ensino apropriado para a nossa perseverança e, ao mesmo tempo, consolação. Esses ensinos nos instruem de todos os tempos, em cristãos e crentes, irmãos de todos os tempos, para cada evento de época e situação, sempre com Jesus atualizado em cena. Verifique. Que crente nunca encontrou consolo nos salmos, no momento de necessidade? Só. Você, meu irmão, nunca passou por isso? Se nunca passou por esse consolo, certamente tem problemas. Quem nunca encontrou instruções cirúrgicas nas palavras dos profetas quando encontrava os inimigos ou o povo de Deus? Quem nunca se alegrou com um versículo no momento íntimo de situação apropriada e ver a resposta de Deus que você tanto precisava? A palavra de Deus é viva e eficaz. Como diz em Hebreus, é como uma espada de 2 gumes que discerne tudo e nos dá discernimento das coisas. Por isso Paulo havia alertado nesta carta sobre a utilidade e uso das Escrituras. Bíblia, meu irmão, não é um livro de papel. Ela deve se fazer como um instrumento vivo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Veja o que Paulo escreveu no versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você sabe que quem não lê a Bíblia não tem esperança. Faça um teste. Se você está nos ouvindo, ou se você está aqui na igreja e não anda lendo a Bíblia em espírito, pode ter certeza, você anda sem esperança. Tem desilusões, tem incertezas, tem questionamentos sem respostas. E se você não ler a palavra de Deus, você vai criar respostas ou absorver as respostas do mundo. De forma que, neste assunto do nosso texto, a doação de si entre os irmãos, quem vai fazer isso sem instrução bíblica? Quem é que vai usar? Então Paulo enriquece com os argumentos, apropriando-se do Velho Testamento, pedindo para que o Senhor nos ilumine através de Cristo o sentido santo do bem viver entre nós de forma doativa, doadora. Sem a palavra de Deus, sem um culto como esse, nós não vamos ter a orientação de Deus para esses ensinos. O Deus da perseverança, o Deus da consolação, nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. É o que nós vemos no versículo 5. E como que vai conseguir essa concessão de Deus se não estivermos no Espírito de Deus? No mesmo Espírito. Então, outro ponto que Paulo diz agora sim, completa a instrução de exemplo do Senhor Jesus. Ele foi sofredor,
que suportou com paciência todas as afrontas dos inimigos e deu bom exemplo aos seus amigos. Se o assunto da carta estava entre fracos e fortes até agora, sendo que os fracos não deveriam julgar os fortes, nem os fortes desprezarem os fracos, nesse sentido de ninguém agradar a si, como estava em Roma, mas agradar ao próximo, Jesus foi o professor mestre e nos ensina a seguir Jesus. Por isso Paulo diz que ele não agradou-se a si mesmo e fez força para isso, sendo que ele veio o pior que poderia ser entre alguém, entre injúrias, agressões, falsas acusações e crucificação, como lemos em Isaías e nos demais profetas. Embora tudo escrito e registrado, mesmo assim foi inacreditável alguém suportar tanta humilhação e dor por causa de uma causa alheia sem interesses próprios. Cada dia mais que nós nos aproximamos do Senhor, alguns efeitos interessantes são consequentes. Desapropriar-se de si, desinteressar-se das coisas e interessar nos irmãos, se interessar na igreja do Senhor. Por isso que a paciência de Jesus foi contagiante entre os santos. Ele não cumpriu a sua missão mal-humorado. Jesus nunca foi problemático. Mas ele foi aos problemáticos e dar suporte a todos. Por isso Paulo escreve que nós nem devemos agradar um irmão de mau humor, de mau contentamento, como aquelas crianças birrentas, se é que algum dia algum de nós foi assim. Lembra das crianças birrentas que entregavam o seu brinquedinho para o primo que chegava, para o seu irmão mais novo, porque o pai mandava, mas na verdade ele entregava com vontade de esganar o primo ou o irmão? Não era assim? E ficava com raiva, chorava, alguns batiam o pé e tal coisa que acontecia. Que benfeitoria há se você deixa de beber por causa do irmão e depois fica com raiva dele. Tem implicância com ele. Se tem uma coisa que nós não devemos ter, é implicância com o irmão. Se Jesus deixou-se fazerem nele tantas injúrias por causa de nós, com um humor sereno, meigo, vindo dos céus, temos ou não temos auxílio vindo dos céus para ter o mesmo comportamento? Amém. E temos que dar prova disso. Sempre satisfeito por ser obediente, por cumprir a sua obra, por ser, como diz Paulo, faço, quando ele disse que ele se fazia judeu para os judeus, fraco com os fracos, lembra? Lá no fim ele diz, faço por amor ao Evangelho e por fazer parte dele. Ser parte do Evangelho, ser parte do mistério de Cristo. Se Jesus se doou completamente por nós, então, o que nós temos doado de nós aos nossos irmãos? Nas orações, nas atitudes. Veja que Paulo nem diz de desprender de algum bem que ainda pode ter apego em favor de um irmão, ou de até ter certo prejuízo com o irmão. Ele não diz sobre isso. Apenas orienta deixar de fazer para agradar o irmão. E nem assim muitos abrem mão desses caprichos. Imagine se atingir o seu ego em bens, em posses. Que distância infinita de Cristo pode estar acontecendo? E essa averiguação é a mesma que Paulo passa para Roma e que nós passamos
neste culto a todos nós? Como ser dele, afastando-se dos seus conselhos, sempre em relação ao próximo? Se você pensar um pouco, lembra dos 2 grandes mandamentos? Ele é todo encaixado nesse conteúdo para nós. Não tem como amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a você mesmo. Ora, irmãos, quando agradamos um irmão com prazer voluntarioso, contentamos o nosso Senhor pela obediência e fazemos bem para o nosso galardão guardados no céu. Do céu se vê. Neste espírito seremos todos unidos a Cristo. E esta palavra-chave, todos unidos a Cristo e na igreja de Cristo. Não tem como, volto a dizer para os irmãos, não tem como ser unido a Cristo e desunido da igreja de Cristo. Isto é palavra de homens, não são recursos bíblicos, de forma alguma. Podemos até dar glória a Deus com aceitação nos céus, quando estamos unidos. E o versículo 6 diz, para que concordes, isto é, concordância é estar unido, a uma boca, isto é, reunidos, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como e quando podemos glorificar a Deus? Quando estamos concordantes a estar unidos, e uma só boca, isto é, reunidos. Reunidos, irmãos, é como nós vemos em Mateus 18 e 20, onde Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Vamos fazer observação deste versículo em Mateus e vamos fazer observação também do que nós vemos aqui no versículo 5. Olha, porque onde é um advérbio de lugar, certo? Onde o advérbio de lugar estiver 2 ou 3 reunidos, estiver num lugar reunidos concordantes. Jesus diz, aí onde? No lugar onde eles estiverem, eu estarei no meio deles. Amém, irmãos? Amém. Em uma boca, refere-se sem dúvida às orações e louvores quando reunidos. Para que reunidos e unidos, porque podemos estar reunidos e não estarmos unidos. Tem família que se reúne, mas não está unida. Tem igreja que se reúne, mas não está unida. Uma empresa que se reúne, mas não tem união entre os funcionários, ela tem data marcada para falir. Uma família que se reúne, mas não tem união, tem data marcada para acabar essas reuniões. E uma igreja que se reúne e não está unida, precisa de conhecer Jesus melhor. Para que reunidos e unidos, isto é, sem discórdias e sentimentos amargos, a adoração de Deus é recebida nos céus. Porque as divisões, os julgamentos, como nós lemos, e contendas na igreja, impedem a união da igreja no culto e a presença do Santo Espírito de Deus. Embora os corpos podem estar lado a lado, nesta reunião, com cânticos, orações, pregações exemplares, e esse tipo de culto público não tem significado algum nos céus. Pode receber aplauso dos homens, pela perfeição dos cânticos, pela perfeição
e a eloquência do pregador, mas não tem acesso aos céus. De forma, meus irmãos, isto é um desserviço ao nome de Deus. Um serviço nulo, sem efeito. Em todos os cultos, por mais simples que sejam, 2 ou 3, 5 ou 6, 30, 40, 50, 60, como nós estamos aqui. Qualquer dessas reuniões, os corpos devem estar juntos, isto é, lado a lado, e principalmente, unidos. Almas unidas no mesmo Espírito, concordantes, no amém do Senhor. Algumas igrejas não têm hábito, até alguns acham que não precisa, mas é tão bom ouvir o amém dos irmãos, olhar nos olhos dos irmãos e ver concordância, o prestar atenção na pregação, e entender que o Espírito está trabalhando entre nós. Isto é muito importante. Ou mesmo quem está em rede de internet, experimentar essa doçura do Espírito Santo que deve estar na igreja do Senhor. Porque eu digo para você, meu irmão, porque quem não consegue unir uma igreja como essa, você não vai ter união na família, no seu emprego, em qualquer lugar você não vai conseguir ter união. Por aqui é o maior e melhor exemplo de união, porque quem consegue se unir aqui, reúne tranquilamente em qualquer lugar do mundo. E isto que Jesus fez. Para terminar o versículo 7, portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Amém. Compreende melhor este versículo, quando Paulo diz, recebei-vos uns aos outros como. O como é uma junção de comparar duas frases, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como eu vou receber algum irmão? Se parar por aqui, receba algum irmão. Olha, mas como? Como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Você lembra como Cristo te recebeu um dia? Você é recebido de Deus nos céus? Tem orado e suas orações são aceitas nos céus? Sendo assim, receba seu irmão da mesma forma que Cristo te recebeu. Amém. Dê o valor ao seu irmão, o mesmo valor que Cristo anda te dando, desde que te salvou. De forma que, da mesma maneira que, é a mesma expressão, e com a mesma afeição cordial, é o que diz, como Cristo nos recebeu em comunhão consigo mesmo e nos deu esse acesso, por que vamos impedir o acesso a um irmão que tem tantos problemas como também nós temos? Porque Jesus nos fez participantes de bênçãos inestimáveis. O que custa ceder para algum irmão? Sem olhar para as nossas fraquezas e estar presentes em nossas vidas, nós temos um dever de não reparar nas fraquezas dos irmãos e nem se importar. Quem não se importa consigo, como vai ser recebido por Cristo que um dia se importou por você? Receba cada um como Cristo te recebeu, para a glória. E como Cristo nos recebeu assim para a glória de Deus, nós, diz Paulo, judeus, gentios, qualquer nação, qualquer situação financeira, de saúde, devemos receber um ao outro cordialmente, amavelmente, para que a glória de Deus seja promovida por nossa harmonia e amor fraterno, tanto aqui neste momento, como lá no céu. Todos os nossos cultos devemos ter a certeza absoluta que ele está sendo assistido e aceito no céu, como deve ser a sua vida. Amém. Amém, irmãos? E Paulo termina. Eu vou terminar com 14:7, que é o capítulo anterior, porque o assunto vem de lá, nasceu lá, durante essa carta, porque nenhum de nós vive
para si, e nenhum também morre para si. Olha, irmãos, que informação! Nenhum de nós vive para si mesmo. Eu não posso viver para mim, buscando os meus recursos, buscando as minhas satisfações, os meus prazeres, as minhas virtudes. Uma coisa é certa, você só vai descobrir melhor o que Cristo pode fazer em você através do irmão que você ama, é quando nós tiramos do nosso vocabulário a palavra eu. Começa com tu, começa com ele, começa com vós, começa com nós, começa com eles. Amém, irmãos? Amém. Esses pronomes devem ser referência do nosso dia a dia. Caso meu irmão, minha irmã, sua vida não coincida com esses escritos e falas vindas dos céus, bem certo é que também não há propósito no crente que se faz ser no céu o que não é na terra. Seremos no céu o que somos aqui. Se não somos aqui o que o céu aceita, como vamos ser do Senhor? Esta meditação breve é para haver um despertamento em cada um de nós, a partir da renúncia do seu eu, para que o nós seja absoluto entre nós, não de mim, mas de todos. Assim Jesus reina, assim a palavra de Deus faz valer em nós. Amém? Boa noite a todos.